Muito bem, vamos dar continuidade à nossa aula ISO 9000, encerrar esse assunto hoje. Então, aqui é professor Manuel, aula Gestão da Qualidade, quinta aula dentro deste novo modelo, dentro desta nova proposta. Lembrando que eu espero que em maio a gente volte às nossas aulas normais, presenciais. Enquanto isso, eu creio que o padrão foi estabelecido. Então, eu gravo a aula, passo o link para você, a aula fica disponível no YouTube, você assiste, faz um resumo, encaminha, faz as atividades propostas, e aí a gente vai dando a nossa continuidade, lembrando também que eu estou disponível pelo WhatsApp, pelo e-mail, para você interagir. Eu gostaria que vocês me fizessem um favor. Nem todos, pela quantidade de visualizações, nem todos estão assistindo às aulas. Então, se você tem algum colega, se você está próximo de algum colega, fale para assistir às aulas de gestão da qualidade, de gestão de recursos materiais e fazer as atividades, ok? Hoje nós vamos falar sobre ISO 9000, e aí eu vou fazer um breve histórico sobre, só para contextualizar, sobre o que nós vimos até agora. Então nós já sabemos que a ISO, ela foi adotada no Brasil já há muitos anos, desde 1947, que o Brasil faz parte da ISO por meio da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tudo isso a gente já sabe. A ABNT conta com o apoio do Inmetro. A ABNT, ela terceiriza boa parte das certificações porque não tem condições de atender o Brasil inteiro. A ISO é uma entidade privada, sem fins lucrativos. A sede da ISO fica em Genebra, na Suíça. Nós sabemos que o termo ISO significa igualdade e que hoje calcula-se que a ISO já está presente em aproximadamente em 180 países. Então é uma organização muito forte. O sistema de qualidade, de padronização, isso caiu na onda, caiu na moda. As empresas adotam a certificação, são reconhecidas por isso, ganham credibilidade por isso cresceu muito e continua crescendo. No Brasil, nós conhecemos a ISO como NBR, Norma Brasileira Regulamentadora, ISO 9000. A ISO 9001, ela trata dos processos de qualidade. Ela aborda os requisitos da qualidade e ela tem uma série. A ISO 9004, ela fala de diretrizes para melhorar o desempenho da qualidade. A ISO, ela é atualizada constantemente. Então ela foi atualizada em 2013, ela foi atualizada em 2015. Foi criado um grupo em 2018 para atualização da norma. Então o mundo muda, as coisas mudam, a norma também precisa mudar. A principal finalidade da norma é garantir um padrão de fabricação, de prestação de serviços. A norma pode abranger um processo da organização, uma unidade da organização, a organização como um todo. A norma, ela não permite falhas na medida que ela trabalha com conformidades e não conformidades.
A norma pode ser aplicada em qualquer organização, então ela é muito genérica, ela é de muito fácil adaptação. Qualquer organização pode certificar o seu processo, se for o caso. A ISO não é obrigatória. A organização é obrigada? Não. É uma questão de obter uma certificação e apresentar essa certificação para o mercado. Conforme eu já disse, é um selo, uma marca muito reconhecida pelo mercado. A ISO, ela tem como objetivo otimizar as operações, melhorar os processos, incentivar a comunicação entre a alta direção e a base da empresa. Os clientes se sentem melhor atendidos nas suas necessidades. A ISO melhora a imagem da organização junto ao cliente, junto ao mercado, e costuma trazer resultados positivos para a organização. Na nossa última aula, nós falamos sobre o primeiro e o segundo princípio da ISO. Então, nós falamos sobre o foco no cliente, que implica em compreender as necessidades e expectativas atuais e futuras dos clientes, que implica em avaliar o nível de satisfação dos clientes. Então, o primeiro princípio, o foco no cliente. Falamos também, estou apenas lembrando, do papel da liderança, o segundo princípio, que a liderança deve fornecer evidências do seu comprometimento, ela deve estabelecer uma política da qualidade, ela deve coordenar, facilitar, estimular a participação das pessoas. Então, até agora eu estou apenas recordando. Agora sim, vamos para o terceiro princípio, que é o princípio de decisões baseadas em fatos e dados. A ISO, ela elimina do contexto da organização o achômetro. A experiência é algo importante, mas todas as decisões têm que ser tomadas com base em dados e fatos. Então, tem que ter informações consistentes, informações científicas, informações eficazes, informações com base em pesquisa, com base em documento, com base na literatura, informações que permitam uma organização tomar decisões firmes, responsáveis. O nosso próximo princípio implica no comprometimento das pessoas. São as pessoas que executam as atividades que afetam a qualidade. Então eu tenho que ter pessoas capacitadas, qualificadas. Daí a ISO deixa bem claro a necessidade do treinamento, do desenvolvimento, da liderança e de todas as pessoas da organização. Quando se constrói um manual da qualidade, a ISO obriga que se coloque lá como é identificada a necessidade de treinamento, como o treinamento é desenvolvido, qual é o cronograma de treinamento, como os gestores identificam e liberam as pessoas para fazer treinamento. Tudo isso tem que ter evidências. Tudo que a gente fala em relação a ISO tem que ter evidências. Então, o princípio de envolvimento das pessoas passa pelo comprometimento, pelo desenvolvimento, pelo treinamento das pessoas. Outro princípio tão importante quanto é abordagem por processos. Então, a ISO
ela trabalha processos. Na lógica que nós já conhecemos, que todo processo pode ser melhorado, que é a filosofia da melhoria contínua. Daí a necessidade de mapear processos, de saber identificar o que é um processo principal, o que é um processo de apoio. Dentro dos processos, eu preciso identificar quais são os meus clientes, quais são os fornecedores. É importante que se utilize das ferramentas da qualidade para melhorar esses processos. É importante que exista um cronograma de análise crítica, que nada mais é do que, por exemplo, estabelecer que uma vez por ano um grupo de trabalho vai analisar os principais processos da organização e propor melhorias. Registrar isso em documentos. Disseminar para todos. Apenas em termos de esclarecimento, pensando na universidade, o processo principal da universidade é o processo de educação. Graduação, pós-graduação, curso de tecnólogo. Esses são os processos principais da Unib. Ela tem outros processos que dão apoio ao principal. A gestão da lanchonete, do estacionamento, da segurança, da limpeza. Os processos de apoio, eles são fundamentais. Mas a organização, de uma certa forma, sobrevive sem eles. Agora, ela não sobrevive sem aluno. Ela não sobrevive sem professor. Ela não sobrevive sem sala de aula. Esses elementos compõem os processos principais da organização. E a isso deixa bem claro que é necessário mapear quais são os processos principais, quais são os processos de apoio. Outro princípio tão importante quanto é o princípio da melhoria contínua, que deve ser o foco da alta direção, da gestão intermediária e dos empregados da base. Então, isso a norma deixa muito claro como a organização estabelece melhoria contínua. Quais são os documentos, quais são os prazos, quem é responsável por isso? Tudo isso tem que estar registrado. Tudo isso tem que estar documentado. Esse é um desafio. Mas a lógica é muito simples. Tudo pode ser melhorado. Porque se não for, o mercado, o concorrente, é muito veloz, está sempre de olho, está sempre melhorando os seus processos, e a organização, nossa organização tem que melhorar os nossos. O administrador tem que ter esse foco em melhorar como pessoa, como profissional, a organização o tempo todo. Outro princípio é o princípio sistêmico. Enxergar a organização como um sistema. Para isso, é necessário mapear processos. É necessário entender as relações de interdependência entre uma área de gestão de recursos materiais, uma área de recursos humanos, uma área de produção, uma área de transporte, uma área de logística. Então a organização é um sistema. E um depende do outro. E daí a necessidade de pensar a organização como um todo. Daí a ISO deixa isso bem claro. Então, as pessoas têm que enxergar, têm que entender o sistema organizacional como um todo. Isso tem que estar escrito, desenhado no fluxograma, no organograma, disponível para todos, para facilitar. Um outro princípio é o princípio das parcerias. Então, a organização, ela não vive sem o fornecedor. Ela não vive sem o governo,
Ela não vive sem o cliente. Ela não vive sem manter relação com todas as partes interessadas, os famosos stakeholders. Daí a necessidade de se definir qual é o papel de cada um. O que cada um espera da organização? O que a organização espera de cada um? Não passa em branco nenhuma relação da ISO com as partes interessadas. Para que tudo isso aconteça, é necessário que exista um documento que pode ser resumido em 8 capítulos. O primeiro capítulo fala da introdução. Qual é o histórico da qualidade? Como que a empresa... Qual é o histórico da qualidade? Como que a empresa buscou estruturar o seu modelo da qualidade? Qual é, os motivos que levaram a organização a buscar a certificação? Na introdução, deve constar se a organização ela vai ter a certificação de uma parte do processo, de uma unidade, da organização toda. A introdução deve especificar quais são as áreas, a estrutura interna da organização que está disponível para a certificação. A introdução, ela apresenta o processo de qualidade relacionado com a ISO para qualquer pessoa que queira ter acesso a esses documentos. O segundo item desse documento, ele pede que se deixe bem claro o seguinte: quais são os objetivos da organização com a ISO 9000? Quais são os objetivos que eu quero atender com a implantação da ISO 9000 relacionada com os clientes? Quais são os objetivos que a organização quer atender que tem relação com os acionistas? Então precisa estar muito claro. Não é a implantação da ISO pela ISO. É a implantação da ISO como um documento direcionador. Para que isso aconteça, os objetivos têm que estar muito claro, tem que estar muito bem desenhado. Um terceiro capítulo, ele diz respeito às referências normativas. Então, qual é a ISO que eu quero? Eu quero uma ISO 9001, com foco em processos de qualidade? Eu quero uma ISO, a minha referência é a ISO 14000, com foco no meio ambiente? A minha referência é a ISO 15000, com foco em treinamento, em desenvolvimento? A minha ISO 9000, a minha referência normativa é a legislação? São as normas internacionais? Então aqui é importante a definição dos documentos que estão alinhados com o meu processo de certificação. É importante, num processo de certificação, nesse documento você tem um capítulo que ele fala de termos e conceitos. Então, por exemplo, para a ISO ela não separa o que é produto e o que é serviço. Para a norma, tudo é produto. Daí eu tenho que lá ter um item de termos, definições, conceitos, no qual qualquer um que pegar vai ler mais ou menos isso. Nós temos produtos e serviços, mas no nosso processo de certificação
eles serão tratados como se fosse uma única coisa. Aí você trabalha com muitos termos, e no nosso linguajar a gente usa de muita sigla. Então a ISO pede que se coloque um capítulo definindo, conceituando sigla por sigla. Por exemplo, MQ de queijo pode ser a sigla de Manual da Qualidade. ACPM pode ser a sigla para Ação Corretiva Preventiva de Melhoria. NC pode ser a sigla de Não Conformidade. MC pode ser a sigla para Melhoria Contínua. Então, começa a perceber o detalhamento da norma não é algo complicado, mas também não é muito simples. Daí a necessidade de se estudar, de se entender, para que se possa obter a certificação. No sistema de gestão da qualidade, de implantação, a própria norma, tudo isso que eu estou falando faz parte de um Manual de Gestão da Qualidade, MGQ, Manual de Gestão da Qualidade. Isso tem que ser documentado, tem que ser implementado, tem que ser controlado, tem que ser melhorado continuamente, tem que ter auditoria nesse processo. Então, quando a gente fala da norma, basta seguir o que diz o caderno, o que diz o manual. Tem que ter a questão da alta direção, ela é tão importante que tem que ter um capítulo relatando, documentando, onde está escrito todas as responsabilidades da alta direção com o sistema de gestão da qualidade. Eu já disse aqui várias vezes, né, a alta direção, ela é a primeira que tem que comprar a ideia de que a ISO é importante, de que qualidade é importante. Se a alta direção não comprar essa ideia, a coisa não vai para frente. Então tem um capítulo no Manual de Gestão da Qualidade que tem que especificar quais são as responsabilidades da alta direção. É por meio do escrever essas responsabilidades que fica provado o comprometimento da alta direção. E não é só isso. A norma também diz o seguinte: escreve e aponta as evidências. Então, por exemplo, pode ser que esteja escrito lá que a alta direção, para demonstrar o seu comprometimento, que ela vai se reunir a cada uma vez por semestre com todos os gerentes para fazer uma análise crítica do processo. Veja o que está escrito. Está escrito no documento que a alta direção, a cada semestre, se reúne uma vez por mês para discutir o processo ISO 9000, discutir o processo de qualidade. Só escrever no documento é importante, mas não basta. Porque tem que apresentar evidências. A norma está dizendo isso. Então eu tenho que ter uma ata assinada, documentada, arquivada, que é a evidência de que o compromisso assumido pela alta direção está sendo cumprido. Se não tem ata, não tem evidências. Por exemplo, não basta escrever, tem que ter as evidências. A ISO, ela especifica que no documento deve constar toda a fase de planejamento do produto ou do serviço. Como que ele é desenhado? Como que ele é prestado? Quais são os documentos que direcionam, que estabelecem que essa caneta vai ser nesse formato,
nessa cor que ela vai ter esse padrão. Tem que se documentar todos os processos, projetos, as entradas e as saídas. Tem que se documentar qual é a legislação inerente a esses processos. A ISO, ela fala, né, e aí no seu último capítulo, ele tem que especificar como ocorre o processo de melhoria contínua. Isso implica satisfazer as necessidades do cliente, identificar as necessidades do cliente, comunicar e identificar, interagir com o cliente, saber analisar dados, saber avaliar, saber comparar, porque melhoria contínua é uma parte obrigatória desse processo. No sistema de gestão da qualidade, no SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade, implica que a organização tem um MQ, o Manual da Qualidade. Nesse Manual da Qualidade está escrito o conjunto de atividades e tarefas que cada parte responsável tem como responsabilidade, tem que fazer acontecer. Por isso que a organização, ela tem que estabelecer, ela tem que documentar, ela tem que implementar a primeira regra, a segunda regra e a terceira regra básicas da ISO. Qual é? Escrever o que se faz, fazer o que está escrito, auditar o processo. Entre outras coisas, nesse documento deverá constar a política da qualidade da organização, os objetivos da qualidade, as instruções de trabalho, o que fazer, como fazer, quando fazer, quem é o responsável, quais são os procedimentos, os processos, os projetos. Os registros estão documentados? Possuem prazo de validade? Então, recapitulando um pouco. Então, o processo de implantação, né, é um processo em cascata. Começa com a alta direção, no qual todos precisam saber quais são as exigências, quais são as normas, qual é a legislação, e todos precisam ter uma boa relação. A ISO, ela elimina da cultura da organização alguns paradigmas, como por exemplo, já tentamos antes, não vai dar certo. Se eu trabalho com dados e fatos, com informações científicas verídicas, vai dar certo. A ISO acaba com o paradigma, é fácil falar, mas muito difícil de fazer, melhor desistir. Por isso que tem que ter seriedade no processo. Comprometimento. Quando tem comprometimento, não tem desistência. É difícil, mas nós vamos fazer. A ISO acaba com o paradigma, parece bom, mas não tem mais. É bom e nós vamos fazer porque traz resultados. Porque o cliente reconhece, porque o mercado reconhece, porque o mercado nacional, o mercado internacional reconhece. Existem várias desculpas para não se implantar a ISO. É melhor esperar um pouco para ver como que vai ficar. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, e a hora é agora. Agora é hora de se fazer qualidade. Agora é hora de fazer com qualidade. Agora é hora de trabalhar com criatividade para manter o cliente, para cativar o cliente.
a família ISO. Então, você, a área automobilística, por exemplo, tem a ISO 16000. Eu já disse que a área ambiental tem a ISO 14000. Até os processos de auditoria tem sua ISO, que é a ISO 26000. Estou vendo aqui que o nosso tempo já está bom, né? E algumas lições, né, que a ISO traz. Tudo isso é importante, mas não pode perder o foco em resultado. Então, quando tudo isso é feito com seriedade, o resultado costuma ser bom e importante. Existem muitos problemas, mas a ISO também deixa isso muito claro. Tira o foco do problema e coloca o foco na solução. Usa de PDCA. Não perca a oportunidade de fazer qualidade. Não perca a oportunidade de trabalhar com seriedade. Nós estamos passando por um momento, sabemos muito bem, difícil para o mundo, para o mercado, para as organizações. É a sua hora de demonstrar o seu comprometimento com a qualidade. É a hora de fazer o melhor e fazer o melhor na primeira vez. Porque pode ser que nós não tenhamos uma segunda chance. Não dá para esgotar tudo que gira em torno da ISO. Mas eu creio que nós exploramos os principais tópicos, os principais itens. Continuo à disposição até a nossa sexta aula. Obrigado.